Bem-vindos ao Amores na Literatura, o episódio em clima de romance que está no ar no nosso Gato Preto Cast. Calma que eu explico. Como vocês sabem, o Gato Preto Cast é um espaço de divulgação de iniciativas de incentivo à leitura que acontecem nas escolas ou nas diretorias de ensino da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. São clubes de leitura ou rodas de leitura, mas também outras atividades que o pessoal desenvolve com muita criatividade, viu? E é o caso do que você vai ouvir na entrevista de hoje com a professora Michele Godoy, da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá. Inspirada pelo amor vivenciado por casais de personagens da literatura brasileira, a professora cria todo um cenário e coloca a escola inteira para servir de cupido nessa história de paixões literárias, e bem no Dia dos Namorados. Tem até correio elegante. Mas para saber mesmo quem são os casais apaixonados, os cupidos precisam ler, né? E você aí, ouvinte, já está curioso para saber como foi que a professora armou essa trama toda? Então vamos ouvir a entrevista que o Carlos Aguena, o nosso bibliotecário aqui da IFAP, fez com a professora Michele. Olá a todos, e no programa de hoje temos como convidada a Michele Godoy, professora responsável pela sala de leitura da Escola Estadual Leonor Guimarães, da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá. A professora Michele, como professora de sala de leitura, tem uma experiência muito interessante para os Dias dos Namorados. Ela divulga a literatura brasileira a partir desse tema. Então, Michele, eu vou pedir para que você se apresente, conte um pouco a sua experiência aí na sala de leitura e como que você criou esse evento, né, essa atividade tão legal, Michele. Então, bem-vinda, obrigado aí pela sua participação. Olá, Carlos, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Bem, eu estou na sala de leitura desde 2012. Então, já tenho 12 anos de caminhada de sala de leitura. Nesses 12 anos, a escola que eu estou hoje é a terceira escola. Então, eu fiquei 12 anos consecutivos na sala de leitura. E eu não me lembro, assim, exatamente quando foi que surgiu essa ideia do Dia dos Namorados Literário. Mas já faz bastante tempo que eu trabalho isso, né? Já tem bem uns anos aí que eu crio essa ação com a intenção de divulgar mesmo as obras do acervo. Ainda mais a literatura brasileira, né? Que hoje os jovens, eles falam muito sobre as literaturas estrangeiras, né? Tem muitas sagas, eles comentam bastante. E nisso eu achei, né? Eu deduzi que a literatura brasileira tem ficado meio de escanteio. Então o projeto surgiu a partir dessa observação. E aí, Michele, como você deu continuidade ao trabalho? Bem, então, aqui na escola onde eu estou esse ano, né, que é o meu segundo ano, comecei então a ação do Dia dos Namorados o ano passado. E essa ação, ela tem como objetivo, então, divulgar as obras literárias brasileiras que tem na sala de leitura, né, e incentivar que essas obras sejam realmente lidas, de fato. Sendo assim, né, essa ação começa a ser planejada agora no meio do mês de maio. Eu faço em corresponsabilidade com os estudantes que são protagonistas da sala de leitura. E outros professores também que se dispõem a colaborar. Juntos, nós fazemos o levantamento das obras que não tiveram destaque de empréstimos. Dessas obras, eu separo 10 títulos para realizar 2 brincadeiras sobre eles. A primeira brincadeira consiste em confeccionar 10 corações. E em cada coração, colocar os nomes dos casais citados em cada livro. Em seguida, eu reparto o coração ao meio, com formas diferentes, como se fosse chave e fechadura. Então, eu misturo as partes, de modo que os alunos deverão encontrar o encaixe perfeito. Como eles dizem assim, dá um match, né? É a linguagem deles agora. Assim, eles ficam sabendo quem é par de quem. Essa foi a primeira brincadeira. Na segunda brincadeira, eu escrevo e imprimo textos, numas folhas com decoração. Aí eu coloco nesses textos o título da obra, o autor, e faço um breve resumo sobre a história. Não coloco o nome de personagens, portanto, substituo, por exemplo, o nome da personagem por ela, o rapaz, a moça, e também não coloco o final da história,
para instigar a curiosidade dos estudantes sobre o desfecho da história. Sendo assim, por dedução, eles vão brincando, tentando relacionar os corações montados com as histórias. Para esse momento, eu conto com a ajuda dos protagonistas e dos professores que já estão por dentro da brincadeira. Essas brincadeiras, elas são realizadas no pátio da escola durante os momentos de intervalo, a fim de atingir o maior número possível de estudantes, porque se eu reservo somente o espaço da sala de leitura, eu vou atingir somente aqueles alunos que gostam da sala de leitura. E a intenção é atingir o maior número possível de estudantes mesmo, né? Pela curiosidade. No dia do evento, a gente decora o espaço, põe corações, põe bexigas, põe flores, moldura em bambolê para poder tirar foto, distribui palavras românticas, entre outras ideias que os alunos vão dando mesmo. Eles é que vão dando as ideias das decorações. E eu também utilizo o espaço para exposição de outras obras do acervo, né, que tem a ver com o assunto de amor, de namoro. E nas brincadeiras, eu só uso as obras literárias brasileiras, as 10, que eu seleciono, tá? Michele, a gente está ficando bastante curioso. Assim, quais são os livros que você selecionou para essa atividade? Quais foram os casais, as histórias que você selecionou? Por exemplo, o ano passado, eu selecionei 10 títulos. Eu selecionei Dom Casmurro, do Machado de Assis, Seminarista, do Bernardo Guimarães, Senhora, de José Alencar, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, Lucila, de José de Alencar, O Guarani, também, de José Alencar, Iracema, de José Alencar, Dona Flor, Seus Dois Maridos, do Jorge Amado, Capitães da Areia, também de Jorge Amado, e para finalizar, eu escolhi o conto do Machado de Assis, que foi A Cartomante. E assim, para ressaltar, né, eu escolhi a Dona Flor, Seus Dois Maridos, porque se trata de uma obra que fala de um triângulo amoroso. Então, assim, para despertar ainda mais, né, essa curiosidade e aguçar mesmo, e fazer com que seja mais significativa, porque você olhar e ver, puxa vida, tem uma obra literária que fala de um triângulo amoroso. Então, assim, eu percebi que isso foi o que mais chamou atenção no evento do ano passado. Como ficaram as peças do Dona Flor? São 3 pecinhas, como funcionou? Eu fiz o coração, eu coloquei os 2 homens junto de um lado e a mulher do outro, para mostrar mesmo ali que eu não dividi em 3 partes, entendeu? Eu dividi apenas em 2, os 2 homens de um lado e a mulher do outro. E os alunos acertam, Michele? Eles conseguem chegar a uma resposta com facilidade? Como funciona isso? Essa parte do quebra-cabeça eles conseguem, porque aí eles fazem uma interação, né? Porque eles vão tentando montar. Como essa coisa de chave e fechadura, então tem que cortar de um jeito que o encaixe seja perfeito. Essa parte da brincadeira eu fiz sozinha, porque daí eu sabia como eu estava cortando. Então eu desenhei o coração, fiz o desenho à caneta em cima do coração e depois eu recortei. Aí então eles interagem bastante, porque é um quebra-cabeça. E um vai encontrando a parte, um vai ajudando o outro e juntos eles acabam encontrando os pares certos, né? E fica uma parte divertida essa, por ser em formato de quebra-cabeça. Então, eles interagem bastante. Eles falam, não, esse não é daqui, acho que esse é de lá. E aí, eles vão tentando encaixar, e é muito gostoso. Essa primeira parte. Aí, depois, a outra é o que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, quando você usa, por exemplo, o triângulo amoroso, eles já tem que ler a história e já deduzir que, nossa, então tem que procurar a história que fale sobre 3 pessoas. Então, já facilita a procura deles, porque a maior parte dos alunos que vão são alunos que realmente não conhecem a obra. Então, assim, é uma brincadeira por ser uma dedução, né? E eu tô lá facilitando, às vezes eu dou dica, às vezes é um trecho de uma obra, às vezes é um nome, por exemplo, Iracema, que tem um nome indígena, né? Daí eu falo para eles prestarem atenção no contexto. Mas para isso também conto com a ajuda dos alunos que são protagonistas, que estão sempre aqui, que quando eles vêm aqui, que a gente seleciona, eu já retrato isso para eles, já conto para eles um pouquinho, né, das histórias para que eles fiquem por dentro e a nossa brincadeira seja eficiente. É isso.
E, Michele, como que está o resultado assim dos empréstimos, das leituras, depois dessa experiência que você promoveu? Então, eu percebi, sim, né, aqui na escola, que houve grande interesse dos alunos, dos nossos estudantes, né? Eu acho assim, até o resultado foi além daquilo que eu esperava, né? Porque a gente sabe que é muito difícil despertar o interesse dos adolescentes para a leitura, ainda mais quando a gente quer falar sobre literatura clássica, né? Então, depois dessa ação, eu tive estudantes aqui emprestando títulos porque ficaram curiosos para saber o que acontece com os casais. Inclusive, por exemplo, eu vou citar uma aluna, né, que era do primeiro ano. Ela foi lá, participou, veio aqui, emprestou. É uma aluna que ela já era leitora, mas não de literatura clássica. Aí ela começou a conhecer a partir dessa brincadeira, começou a correr atrás, veio aqui, trouxe colegas dela para vir aqui também emprestar, para que ela falou assim, não, mas gente tem que ler, porque eu não quero conversar só com a senhora, quero que os outros também saibam o que se passa. Então, foi muito gratificante, né? O seu olho, ela é um dos exemplos, mas nós temos mais outros alunos aqui que ficaram interessados a partir dessa brincadeira. Agora, Michele, uma coisa também bastante interessante dessa sua experiência é que você acabou atingindo mais públicos dentro da comunidade escolar, né? Porque é um tema que, na verdade, diz respeito a todos, né? Assim, Dia dos Namorados, né? Você trouxe mais pessoas, né? Para a leitura. Carlos, eu vou até citar aqui que uma das colaboradoras da faxina, né? Ela foi lá participar da brincadeira, porque ela gostou, na verdade, ela foi ver o que estava acontecendo. Aquele espaço cheio de aluno, tudo decorado. Aí ela foi lá ver, daí ela viu que a gente tinha uma brincadeira, que tinha livros. Aí ela participou da brincadeira, assim, junto com os adolescentes. Aí, no finalzinho do dia, ela veio até aqui, porque ela queria ler, ela queria saber o que acontecia. Daí ela não sabia explicar que livro que era que ela queria emprestar. Daí ela foi dando dicas, aí eu cheguei à conclusão que ela queria ler Cartomante. Daí eu contei um pouquinho mais da história e falei, isso mesmo. Aí levou o livro, leu a história da Cartomante, veio aqui depois, contou, fez um depoimento para mim, também utilizei o depoimento dela, porque além dela, tinha outras lá também que participaram da brincadeira, tinha as meninas da cozinha, então atingiu não só os nossos adolescentes, mas, de certo modo, a comunidade escolar, né? Porque, na verdade, leitura interessa a todos nós, né? Não simplesmente como estudantes, né? Como um componente curricular, mas, assim, é uma experiência de vida, né? Esse contato com literatura, com leitura. E, principalmente, né, você também trazendo, assim, a importância da nossa produção brasileira, né? Assim, trazer, assim, conhecimento das pessoas de que nós também temos uma literatura importante, legal de ler, né? Muito bom. Michele, traz mais histórias pra gente. Você deve ter muita história para contar. Olha, Carlos, assim, eu sou muito apaixonada pela sala de leitura, né? Eu sou muito feliz aqui fazendo esse trabalho que eu faço, né? E assim, já vivi realmente muitas coisas, já escutei muitas histórias, né? Mas assim, eu faço umas coisas assim que eu busco para que o aluno fique realmente interessado, né? Que ele não precise fugir da leitura, né? Eu quero que ele venha por prazer. Então, daí eu descobri, né, nesse período meu de sala de leitura, que eu tenho a mania de ficar procurando, buscando contatos de escritores, né, contemporâneos, escritores que a gente conhece aí, que são famosos. Então, uma vez, eu consegui o contato do Pedro Bandeira, né, e consegui o contato do Christian Davi, consegui o contato do Roberto Toreiro e eu pedi para eles que eles gravassem vídeos que eu pudesse colocar aqui na rede social da nossa escola, para que eles incentivassem os nossos alunos a ler, né? E até uma vez o Pedro Bandeira gravou um para uma escola de Guará que eu trabalhava, por sinal muito, muito, muito simpático. E depois, o ano passado, ele gravou aqui para a escola Leonor Guimarães, incentivando, falando que tinha os livros dele aqui na nossa sala de leitura. E gravei também um vídeo com o Roberto Toreiro, que inclusive nos surpreendeu na semana seguinte, chegando até a nossa escola, uma caixa com livros dele, com dedicatória para a nossa escola.
E daí acho que isso, assim, isso motiva, porque daí os alunos, eles são muito ligados na rede social, né? E a gente posta na rede social da escola. Eu fiz um Instagram para a sala de leitura, então eu posto lá. Daí eles vêm, dona, eu quero saber aquela história daquele lá, daquele escritor. Nossa, dona, mas aquele escritor, ele é vivo ainda, né? E as crianças têm muita noção, assim, de que escritor é tudo morto, né? E daí eles têm esse contato, assim, de ver, do escritor falar o nome da escola deles, né? Então, isso é muito interessante. E acho que isso dá um up, assim, no nosso trabalho. E também já vivi outras coisas, assim, de indicar livro para aluno e chegar e encontrar um recadinho dentro do livro, falando, dona, eu gostei muito desse livro, pode preparar outro. Aí tem recadinhos assim, dona, hoje tem sala de leitura, eu quero sala de leitura. E tem alunos do ensino médio que leem o livro, posta nos stories deles e marca a nossa sala de leitura. Então são muitas coisas interessantes, né? E eu acho que é isso que faz o nosso trabalho ser eficaz. As nossas ações, isso me motiva a vir trabalhar todo dia. E eu gosto muito. Eu vivo muito isso. Michele, muito obrigado pela nossa conversa, viu? Acho que você está trazendo assim uma ideia muito inspiradora que dá muito certo, não é? Você está mostrando isso, né? O quanto que mobiliza, né, a leitura, o interesse pela leitura aí. E eu queria finalizar a nossa conversa, Michele, perguntando para você qual é o seu livro de cabeceira? Qual livro assim que é marcante para você enquanto leitora? Olha, Carlos, eu não tenho um único livro de cabeceira, não. Eu tenho vários livros de cabeceira. Mas, assim, eu comecei a gostar de ler por meio do livro da Agatha Christie, né? E foi por meio de uma colega. Eu estava na 5ª série, né? Antiga 5ª série, hoje 6º ano. E eu vi que ela estava lendo um livro da Agatha Christie. Primeiro que eu achei muito, assim, diferente o nome da autora, porque eu não conhecia. Aí eu fui procurar o livro que ela leu, e ela estava lendo O Caso dos 10 Negrinhos. Sim, e lá na 5ª série foi o livro que eu peguei para ler, e a partir daquele momento eu me encantei com a Agatha Christie. Eu já li todas as obras dela. E o Caso dos 10 Negrinhos foi o que me deu assim, o pontapé para eu seguir o meu caminho da leitura. Mas aí também eu tenho outros livros também que estão sempre lá na minha casa, juntinho comigo. A Agatha Christie, sim, que é o meu gênero preferido, que é o suspense policial, que é o que eu mais gosto. Mas eu tenho outros, eu tenho também livros literários, eu gosto muito, muito, muito de Senhora, gosto muito, muito, muito de Lucila. Eu adoro Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro que toda vez que eu leio eu me emociono de diversas maneiras. Eu adoro Os Miseráveis, e eu já indiquei várias adaptações aqui na sala de leitura e muitos alunos já leram. Eu adoro Harry Potter, eu sou bem eclética. E eu tenho também o livro que o meu marido é autor, que se chama Operação Marins. O meu marido se chama Rodrigo Nunes, e ele escreveu o livro Operação Marins, o sumiço do escoteiro Marco Aurélio, que é o caso do garoto que desapareceu aqui no Pico dos Marins, aqui na nossa cidade. Olha só. Então ele fez uma trilogia já desse caso, né? E é um dos meus preferidos, e os alunos aqui também já leram bastante. Ele já esteve aqui na escola, fez um trabalho com os alunos, tá? Mas aí, se eu tivesse que definir, por exemplo, uma autora, daí seria a Agatha Christie. Legal, Michele, bela seleção. Eu também adoro a Agatha Christie. Eu comecei também com o caso dos 10 Negrinhos. Muito legal sua seleção. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Um abraço. Então, gente, até a próxima. Até a próxima. Valeu. É isso aí, pessoal. Essa foi a entrevista com a professora Michele Godoy, da Diretoria de Ensino de Guaratinguetá. Vocês viram como é possível a gente ser criativo nas ações de incentivo à leitura? Então vem contar pra gente o que é que você tem feito na sua escola ou diretoria de ensino para animar o pessoal a ler mais. Para participar do Gato Preto Cast, você pode enviar um e-mail para núcleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br.
A gente está aqui contando com a sua iniciativa. Esperamos por vocês, hein? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente!